Oi, pessoal. Atendendo ao convite da Cláudia, eu vou falar um pouquinho sobre o acidente no anel rodoviário. Mais um acidente, dessa vez, felizmente, sem vítimas. Não vão discutir infraestrutura, não vão discutir técnica de engenharia, nem nada disso. Vão pensar nesse acidente com o que nós podemos aprender com ele para a nossa vida. Nós temos duas posturas, né, duas formas de encarar essa situação. Primeiro é como sociedade. Como sociedade, nós não podemos conviver e admitir que tenhamos infraestruturas que não sejam protetoras da vida. Sabe muito bem que se trabalha hoje com a visão zero, que busca que as vias, as rodovias e as vias de trânsito sejam vias que perdoam, ou seja, ninguém tem que morrer porque cometeu um erro, e muito menos não tem que matar por ter cometido um erro. Então, as rodovias e as vias públicas, elas têm que ser desenhadas para absorver os erros, por piores que eles sejam, sem causar mortes. Não podemos mais admitir mortes no trânsito. Isso é uma postura de sociedade. E aí nós vamos ver com quem tem que brigar, o que tem que fazer, a quem se associar na defesa desses interesses. Tal. A outra postura é a postura como indivíduo. Né? O que eu vou fazer no meu dia a dia com relação a isso? Tá? E aí nós temos alguns conceitos que são muito importantes. Estão cansados de ver das pessoas virarem e falar assim: obedeça a sinalização. A sinalização não está lá porque o engenheiro chato do DENIT ou do DR ou do órgão de trânsito municipal, seja BH Trans, Transcom ou o que for no Brasil aí, resolveu pôr uma regulamentação. Não, ela está ali para proteger vidas. E quando as pessoas admitem que elas podem ser mais do que regulamentação, eu sou bom de roda, eu consigo fazer isso, eu não preciso obedecer isso aqui é para os outros, não é para mim. Ele está criando uma possibilidade de risco grande para ele e para terceiros. Então a primeira coisa é essa, obedecer a sinalização não é uma questão de chatice dos outros nem de covardia da gente, pelo contrário, é uma questão de inteligência e de segurança própria, de respeito à nossa vida e à vida dos outros. E aí tem algumas coisas que são importantes, né? Vocês muitas vezes veem um lugar que fala assim, usa o freio motor. Usa o freio motor, usa. Não brinca achando que não, aqui dá, eu estou olhando aqui e acho que dá para fazer. Né? Usa o freio motor. É muito importante a gente pensar isso. O que tem acontecido com esses veículos todos acidentados no anel rodoviário? O freio acabou, ele perdeu o freio. A maior parte deles não perdeu o freio, jogou fora o freio. Na hora que desceu desde o Jardim Canadá até chegar lá no local onde acontecem os acidentes, essas pessoas, em vez de usar o freio motor, vieram bombando o freio, forçando o hidráulico e aquecendo as lonas de freio. Então, quando chegou lá embaixo, ele não tinha mais potencial de frenagem. Então ele não conseguiu frear e foi causando esse estrago todo, onde todos os acidentes mostram isso. Né? A outra coisa é que o motorista de um caminhão, de um ônibus principalmente, e do próprio carro leve, ele é um motorista que está sujeito, ele está pilotando, ele está conduzindo um equipamento altamente perigoso. Pense o que é um caminhão de 40 toneladas, carga mais cavalo, mais carreta, 40 e poucas toneladas, a 60 km por hora, qual é o potencial mortal do equipamento desse. Então ele tem que ser tratado com todo o cuidado que um equipamento mortal desse significa. Né? Então, o que nós temos que aprender? Vão ser prudentes, vão seguir a sinalização, vão tomar cuidado. A descida é forte, não tem nenhuma placa falando para usar freio motor, não. Sejamos inteligentes, usemos. Vamos nos precaver, vamos tomar as medidas. O bom motorista não é aquele que faz a curva no limite, é aquele que faz a curva com segurança. É aquele que desce naquilo que o equipamento lhe permite descer com segurança. E não aquele que chega lá embaixo e consegue controlar o caminhão em alta velocidade, ou aquele que consegue controlar um ônibus em alta velocidade. Esse não é o bom motorista. O bom motorista é aquele que conduz com segurança própria e de terceiros. Então vamos nessa, gente. A segurança começa pela gente. Tá? As estradas são ruins, a infraestrutura que tem não é adequada,
Não é por isso que nós vamos nos deixar enganar por ela e vamos ter acidentes. E vão falar assim, a culpa foi da estrada, a culpa foi porque não tinha pista de desaceleração, não tinha caixa de brita, a culpa foi que a sinalização estava mal feita. Sim, isso é culpa. Nós não podemos aceitar, mas, como inteligente que somos, na hora que a gente percebe que a estrada não tem as condições, significa que nos é exigido mais. Aí que nós temos que saber que, né, nós temos que ser mais exigidos, temos que ser mais cuidadosos e temos que sobreviver e principalmente não matar. Então, bom curso para vocês, espero ter ajudado alguma coisa, um grande abraço para vocês, sucesso no curso, um abraço grande para a Cláudia, ok?